Olá, querido irmão, querida irmã, a paz e o amor de Deus estejam com você nessa terça-feira, dia 27 de julho. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para falarmos com Deus, falarmos de Deus. É muito bom encontrar também você que tem a cada dia nos acompanhado, orado conosco, escutado a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Compartilhe também com outras pessoas. Vamos fazer assim uma grande corrente, de evangelização, levando o evangelho a muitas outras pessoas para que o mundo seja evangelizado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é o que o Senhor nos pede. Nós queremos iniciar então essa nossa terça-feira invocando sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família, a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nesses dias, no sábado que passou, nós refletimos sobre a parábola do trigo e do joio. Hoje vem a palavra de Deus para nós que nos fala sobre a explicação da parábola do joio. Então nós vamos escutar atentamente o que nos diz o Evangelho, está em Mateus 13, 36 a 43. Mateus 13, de 36 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de Deus para nós, hoje é bastante clara. O Senhor vem explicar a parábola, explicar a história que ele nos contava na liturgia de sábado que passou, como se diz. E nós vemos aqui, irmãos, que, como a palavra diz, que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Aquele que semeia a semente do mal é o próprio demônio. O campo é o mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim por diante. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, num mundo onde pouco se vigia. Semeia-se, e quantas pessoas estão semeando a palavra de Deus. Quantas pessoas estão lançando a semente
da vida, a semente do reino, a semente do céu. Quantos estão lançando esta semente? Mas, na verdade, falta uma coisa que é vigiar, cuidar dessa semente que foi lançada. Não se pode apenas lançar a semente e deixar ali de qualquer jeito, porque se não tomarmos conta, o inimigo vem e semeia a má semente, semeia a morte no nosso meio. E ainda há tempo para nós vigiarmos. Muita coisa já foi misturada, muita coisa já se perdeu, mas existe ainda muita coisa boa, muita situação de vida no nosso meio que pode ser recuperada, que pode ser salva. E depende de todos nós, depende de nós podermos olhar com mais zelo, dedicarmos mais tempo e fazermos, nós mesmos, fazermos aquilo que nós semeamos. Muitas vezes nós semeamos, mas nós mesmos não temos essa experiência. Semeamos a boa semente, mas semeamos por semear. Talvez somente na vontade, mas sem o compromisso, sem deixar que essa semente passe na nossa vida e transforme a nossa vida. Há um tempo atrás, a coisa difícil era a gente conseguir um espaço em um meio de comunicação para poder anunciar a palavra de Deus. E a gente conseguia, fazendo, como se diz, fazendo vaquinha, fazendo arrecadação para poder custear um programa de rádio que tinha este mesmo nome, Programa Tempo de Recomeçar. Foram 11 anos de programa no ar e quanta palavra foi anunciada e como a palavra era acolhida. Hoje em dia temos mais facilidade através da internet de podermos evangelizar através de vídeos, através de áudio, tantas formas, que nós temos. E quantas pessoas estão fazendo isso, mas parece que a palavra ela acaba não chegando ao destino, não acaba surtindo o efeito esperado. Por quê? Porque talvez aqueles que estão semeando não estão vivendo essa palavra. Por isso, a começar em mim, é preciso que nós nos comprometamos mais com a palavra, com a mensagem de Cristo, com a vida do céu, deixarmos de lado as coisas do mundo, ficarmos de olho para que as coisas do mundo, para que o joio não penetre no nosso meio, porque ele não serve para nada. O joio é uma erva daninha, ela não traz nada de bom, não tem nada de bom. Não se pode aproveitar para comer. Nós queremos ser trigo, da onde podemos fazer o pão. Como nós refletimos no domingo, a multiplicação dos pães. O trigo se faz pão. Jesus, o pão da vida, ele que também foi amassado, ele que foi socado, ele se tornou esse trigo para poder ser pão da vida para nós. Então pensemos nisso,
que nós fiquemos mais atentos e que nós não cedamos a situações de morte, situação do mal que tenta cada dia se infiltrar em nosso meio. A prostituição, a bebedeira, a pornografia, essas ideologias fajutas que estão sendo apresentadas no nosso mundo. Tanta coisa, irmãos, contrárias à natureza, que nós acabamos por acostumar com isso e achando que tudo isso é normal. Aquilo que é contra a natureza não é normal, é pecado. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Como diz Santa Teresa de Jesus, nós não podemos ter pecado de estimação. Se nós concordamos com um pecado pequeno, que nós achamos pequeno, nós vamos aceitando cada vez mais os grandes. E nós vamos nos deixando contaminar, seduzir pelo pecado. E nós vamos acabar queimando como o joio seco, sendo lançado no fogo. Assim acontece com aqueles que também se deixam contaminar pelo joio. Então, irmãos, busquemos ao Senhor, o pão da vida, aquele que tem vida em abundância para todos nós, e rechacemos do nosso meio, aniquilemos do nosso meio todo o joio que tenta ser plantado e infiltrado em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que volva para nós a sua face e nos dê a sua bênção e sua paz. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.